A questão de transporte internacional, de logística, esses são fatores que sempre estão em alta no mercado de seguros. Eu vou conversar com um dos principais economistas, professor, reconhecido internacionalmente pela sua atuação, que vai falar um pouquinho sobre essas questões e sobre logística também. Tudo bem, Samir? Tudo bem, prazer. Muito obrigado pela oportunidade. O prazer é meu, obrigado também pela participação, é uma honra tê-lo aqui entre os entrevistados do CIST. E a primeira pergunta é o seguinte, a gente está discutindo na palestra agora de outubro, falando sobre a questão da importação e exportação, OEA, sobre TAMP. Como que são essas questões, professor? O que é o principal dificuldade, por exemplo, você ter um sistema único aí que coordene todos esses trâmites, né, burocráticos junto ao governo? Eu não diria que existe dificuldade. Obviamente, o nosso país é complicado, é burocrático e daí resulta realmente as dificuldades. Mas em si, quer dizer, você vê todos os processos, não vejo por que a gente não ter ou ter uma demora no OEA, né? O OEA, o Operador Econômico Autorizado, deve facilitar muito o comércio exterior brasileiro, porque vai reduzir o tempo, vai reduzir a burocracia, porque são as empresas ou as pessoas que têm o OEA, elas terão, digamos assim, uma confiança da Receita Federal para agir sem serem tão controlados. Então é uma coisa que vem para ser boa para o comércio exterior, se não for complicada, porque você sabe, nosso país costuma realmente complicar as coisas, né? Mas funcionando direitinho e havendo uma facilidade para que todo mundo se transforme em OEA, não facilidade em qualquer um seja, vamos dizer, mas não complicar a vida dessas empresas e das pessoas, vai ser uma coisa muito boa. O OEA vem, realmente é muito bem-vindo e até passado da hora, né? Além disso, dessa facilidade que vai trazer também, quando a gente diminui burocracia, diminui também custos, né? Sim, porque um dos grandes custos se torna em burocracia no Brasil. Sim, sem dúvida, nós somos um país muito burocrático em qualquer assunto, não só o comércio exterior. E burocracia é custo, e custo é complicação para as empresas, né? Então isso deve reduzir custos, deve reduzir o tempo, o nosso comércio exterior deve melhorar. Obviamente, o nosso comércio exterior continuará complicado, porque o Brasil não é um país competitivo, nós não representamos muita coisa no comércio exterior, não passamos praticamente eternamente daquele 1%, mas é uma outra questão, né? Na questão do OEA, deve facilitar muito, deve aí dar uma presença maior às empresas, mais empresas querendo fazer comércio exterior, talvez isso acabe mudando o nosso comércio exterior, né? Talvez, esperamos que sim, né? Sim, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de seguro, tem outra questão bastante importante que é a questão da logística, né? A logística ela envolve várias vertentes e uma delas também tem a questão do custo, a questão de diminuição do risco, né? Em si, de uma carga, de um transporte. Eu sei que isso é especialista também, né? Você vai falar um pouquinho sobre a questão da logística dos dias atuais. Olha, Natalina, a logística brasileira é muito complicada. Eu costumo reputá-la nos meus artigos que você lê, nos meus cursos, aulas, palestras, tudo mais. Nós diríamos aí, até entre aspas, mas não é tão entre aspas assim, que nós temos a pior logística da Via Láctea, nem logística do mundo. Nós temos uma matriz de transportes que é muito, muito ruim, onde entre 60% e 65% do transporte interno é feito de rodovia, que é o mais caro meio de transporte que existe, até mais caro do que o avião, e isso agora não vou aumentar em detalhe, mas eu explico isso em artigos, em aulas. Então, nós temos, por exemplo, a maior quantidade de rios do mundo, com 42 mil quilômetros de rios, e não utilizamos em 2%, 3%, o que é um absurdo. Nós temos a pior ferrovia do mundo, quer dizer, então não é porque é pior porque eu quero que seja, porque ela é a pior mesmo, quer dizer, quando a gente verifica os nossos 29 mil quilômetros de ferrovia é igual a 100 anos atrás, mas não é os 29 mil que a tornam ruim. O que a tornam ruim é o paralelo, é a comparação. Então, quando você vê o nosso tamanho de país, nós temos uma ferrovia que é 3,4 quilômetros lineares para cada 1.000 quilômetros quadrados de território. Enquanto você vê a Argentina com 12, a França 60, Japão 62, a Inglaterra 70, a Alemanha 130. Então, nós não temos ferrovia, usamos pouco, nós temos hidrovias, né, ou rios, e não transformamos em hidrovias, nós temos o rodoviário como maior parcela de carga, então isso torna o nosso custo extremamente alto, nosso sistema logístico ruim. E mais, quer dizer, nós somos um país rodoviarista. Se somos rodoviaristas, deveríamos ter estradas, e boas. Quando a gente compara isso, você verifica que nós temos 1,6 ou 1,7 milhão de quilômetros de estradas, em que 12% são asfaltadas. Enquanto os Estados Unidos, que não é rodoviarista, faz 30%,
tem lá 6,4 milhões de quilômetros de estrada com 70% asfaltadas, toda a Europa com 100%, né? Então, quer dizer, você vê aí no centro-oeste, em tempos de chuvas, caminhões encalhados, tudo mais. Então, a nossa logística realmente é muito ruim, eu diria que talvez seja a pior do mundo. Obviamente, não todos os países, mas você vê que é dos países que contam, obviamente, né? Daqueles que deveriam ser bons. E toda essa questão impacta com certeza no seguro, né? Quer dizer, essa dificuldade toda faz com que o seguro se torne mais caro, inclusive, né? Porque você tem um risco muito maior, né? Estradas ruins, quer dizer, o risco de ter problemas é muito maior. Ah, não tem dúvida. No seguro impacta bastante, porque aí a probabilidade de você ter problemas, de você ter acidentes, de você ter, por exemplo, os próprios caminhões que você segura, a carga que é perdida. Então, obviamente, o índice de sinistralidade é maior. E aí vai impactar num custo maior que vai ajudar a piorar aí a questão logística, né? Isso está claro, é direto, né? Eu quero agradecer muitíssimo essa participação do Samir. O Samir, ele é colunista na revista Assist, então vocês acompanham essas questões e várias outras que ele escreve sempre nesses artigos, né? Não só... Tem outras mídias também que ele participa, que coloca, então tem várias formas de você acompanhar e estar atualizado nessas questões que envolvem todo o mercado de seguros. Queria agradecer muitíssimo essa entrevista e fica essa dica. Leia os artigos do nosso colunista que são assim sensacionais. Muito obrigado.